Seja bem-vindo. Neste vídeo, dando continuação ao vídeo anterior, no qual eu falei da austenita, vou tentar explicar mais detalhadamente o diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Vamos lá? O estudo do diagrama ferro-carbono é a base para o entendimento dos tratamentos térmicos e do comportamento de dois dos mais importantes grupos de ligas metálicas que existem, os aços e os ferros fundidos. O diagrama de equilíbrio é uma representação gráfica formada pelo eixo Y das temperaturas, em amarelo, e pelo eixo X da porcentagem do teor de carbono, em azul. Neste gráfico, temos pontos que tocam o eixo Y das temperaturas, ou as retas que, se prolongarmos, cortarão também o eixo Y. É importante notar que a primeira temperatura que, se prolongarmos, irá cortar o eixo Y é a temperatura de 723 graus Celsius. O próximo ponto que toca o eixo Y é em 910 graus Celsius. A próxima reta que, se prolongarmos, irá cortar o eixo Y é em 1147 graus Celsius. O próximo ponto que toca o eixo Y é em 1394 graus Celsius. A próxima reta que, se prolongarmos, cortaria o eixo Y é em 1493 graus Celsius. E o último ponto a tocar o eixo Y é em 1538 graus Celsius. Estas temperaturas, portanto, devem ser memorizadas, pois a partir delas ou abaixo delas ocorrem transformações importantes na microestrutura da liga ferro-carbono. Visto isto, vamos olhar o eixo X com os percentuais de carbono. O primeiro, próximo a zero, porém não é zero, corresponde a 0,008% de carbono. O próximo ponto é o 0,02% de carbono. O próximo é o 0,09%. O próximo 0,17% de carbono. Mais acima temos o 0,53%. Depois, abaixo, o 0,77%. O próximo é 2,11%. O penúltimo ponto importante é 4,3%. E o último, 6,7% de carbono, correspondente à última reta vertical do diagrama. Agora vamos ver as fases que se formam com os respectivos teores de carbono nas temperaturas. Antes, porém, vamos dar uma breve explanação do que é fase para um bom entendimento. Uma fase pode ser definida como uma porção homogênea de um sistema que possui características físicas e químicas uniformes. Se mais de uma fase estiver presente em um sistema, cada fase terá suas próprias propriedades individuais. Um exemplo clássico de duas fases em equilíbrio. Em A, em repouso, óleo flutuando em água. Em B, com agitação, emulsão de água e óleo. Ambas possuem as mesmas fases, mas A possui uma microestrutura diferente de B. Voltando ao diagrama, nós temos no ponto zero do eixo X, ferro puro. Depois, do ponto de 0,008% de carbono até 2,11%, a região dos produtos chamados de aços. E acima de 2,11% até 6,67% de carbono, os produtos chamados de ferros fundidos. A primeira fase, de baixo para cima, que observamos no diagrama, é a ferrita alfa, que está no triângulo achatado abaixo de 912 graus Celsius, e para um teor de carbono máximo de 0,02%. Este constituinte
está formado por uma solução sólida de inserção de carbono em ferro alfa, de estrutura cúbica de corpo centrado, CCC. É o constituinte mais mole dos aços, porém é o mais tenaz e o mais maleável. Sua resistência à tração é de 28 decanewton por milímetro quadrado e alongamento de 35%. A segunda fase mais acima no diagrama é a austenita. É uma solução sólida de carbono em ferro gama, estrutura cúbica de face centrada, CFC, é estável a temperaturas superiores a 723 graus Celsius. Somente pode aparecer austenita à temperatura ambiente nos ácidos austeníticos inoxidáveis, devido ao alto teor de níquel. Nesse caso, a austenita é estável à temperatura ambiente. É deformável como o ferro gama, pouco dura, apresenta grande resistência ao desgaste, é magnética, é o constituinte mais denso dos aços e não é atacada por reagentes. A resistência da austenita retida à temperatura ambiente oscila entre 80 e 100 decanewton por milímetro quadrado e alongamento entre 20 e 25%. Pode dissolver até 1,8% de carbono. A terceira fase é a ferrita delta. Quando solidifica abaixo de 1538 graus Celsius, o ferro assume organização interna conforme uma estrutura cúbica de corpo centrado, CCC, a fase delta. A ferrita delta, que normalmente é uma fase dúctil e bastante deformável, mesmo a temperatura ambiente, pode tornar-se dura e frágil pela adição em sua composição de elementos solúveis como o fósforo. Depois temos uma área importante no diagrama que não é uma fase, mas um composto químico que se forma chamado de cementita, Fe3C, com 6,67% de carbono no eixo X. Na parte superior do diagrama, temos a região de líquido, onde a temperatura é mais alta, e a linha que delimita esta região é chamada de líquidos. Agora, observando a parte de baixo do diagrama, temos no ponto extremo esquerdo a ferrita alfa e no extremo direito a cementita. Logo, se imaginarmos um ponto intermediário entre os dois, teremos o quê? Ferrita alfa mais cementita, como no exemplo de fases que dei de água e óleo. Quanto mais à esquerda do diagrama, mais ferrita e menos cementita. E quanto mais à direita do diagrama, mais cementita e menos ferrita. Na região de interface da ferrita alfa e austenita, vamos ter ferrita alfa mais austenita. Na região de interface da austenita com a cementita, teremos austenita mais cementita. Acima, na região de interface da austenita com líquido, teremos austenita mais líquido. No pequeno triângulo pontiagudo superior, região de interface da austenita com a ferrita delta, teremos austenita mais ferrita delta. A outra região acima, que faz interface entre a ferrita delta e líquido, teremos ferrita delta mais líquido. Agora vamos marcar 3 pontos importantes no diagrama quando uma fase se transforma em 2 fases instantaneamente. O primeiro é o ponto eutetoide, que corresponde a 0,77% de carbono, onde se resfriarmos um aço abaixo de 723 graus Celsius, com 0,77% de carbono, a austenita se transforma em ferrita alfa mais cementita. Esta microestrutura chamamos de perlita. A perlita nada mais é que carboneto de ferro, cementita, Fe3C, disposto em lamelas alternadas ao lado de veios de ferrita alfa no interior dos grãos. Isso significa que a solubilidade do carbono na ferrita alfa foi excedida. O nome perlita vem da observação das amostras contendo este constituinte, que quando atacadas quimicamente têm sob observação visual um brilho que lembra a madrepérola. O segundo é o ponto peritético,
onde a austenita, por aquecimento na temperatura de 1493 graus Celsius, vai se transformar em ferrita delta e líquido. O terceiro e último ponto é o eutético, onde o líquido por resfriamento se transforma em ferrita gama, que é a austenita, mais cementita. Então, aços com 0,77% de carbono são chamados de eutetóides. Aços abaixo de 0,77% de carbono são chamados de hipoeutetóides. Acima de 0,77% de carbono até 2,11% de aços hipereutetóides. As ligas acima de 2,11% até 4,3% de carbono são os ferros fundidos hipoeutéticos. Com 4,3% de carbono são ferros fundidos eutéticos. E finalmente, acima de 4,3% de carbono, de ferros fundidos hipereutéticos. Obrigado por sua atenção. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a divulgar estes conhecimentos de uma forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.